Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando uma nova semana, um novo mês, e eu convido você a estar comigo aqui todos os dias, para que nós possamos trilhar essa caminhada rumo à vontade de Deus, rumo ao céu. Dia após dia, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Conhecendo a palavra, você tem a possibilidade de amá-la. E quando você ama, você segue. Quero convidar você a estar comigo aqui todos os dias no Evangelho de Hoje Ensina, para poder aprofundar a sua vida de fé. Eu convido você hoje a celebrar também, como igreja, a festa de um grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele é doutor da igreja. Existe muita coisa boa sobre Santo Afonso na internet, seus livros são maravilhosos, as glórias de Maria, sobre a oração. Convido você depois a conhecer um pouco mais dos escritos da espiritualidade de Santo Afonso. Aproveito aqui para mandar o meu abraço especial a toda a família redentorista. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, São Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos Santo Afonso. Santo Afonso nasceu aqui na Itália em 1696 e aqui morreu em 1787. Abandonou a carreira de advogado e se tornou presbítero, depois bispo. Dedicou-se aos pobres e distinguiu-se por suas profundas e atraentes pregações sobre o Redentor. Considerado o apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. A seu exemplo, ponhamos os nossos dons a serviço do Evangelho. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Povo amado de Deus, iniciando esse novo mês, eu sou convidado a pedir a você que, num ato de fé, num ato de grande amor, você possa dar um passo a mais na sua vida de fé. Hoje nós escutamos um trecho do Evangelho de São Mateus tão conhecido, a multiplicação dos pães. Mas eu queria fazer um caminho aqui com vocês. O que acontece no início do Evangelho? Jesus sabe da morte de João Batista, aquele que ele mesmo tinha tecido um elogio especial. Nenhum homem nascido de mulher é semelhante a João. Então Jesus ele tinha uma admiração profunda por João Batista, porque João Batista de fato
era um homem de Deus, um homem admirável. E ele tinha sido morto, foi decapitado pela maldade de uma pessoa que não gostava dele porque ele falou a verdade. E Jesus então se recolhe. Às vezes quando a gente está doído, está sofrido, o que é que a gente quer? A gente quer ficar sozinho um pouco. E Jesus saiu sozinho, né, quando soube da morte de João Batista. Só que a multidão vai ao seu encontro. As pessoas têm sede de Deus, têm sede da palavra. E vão ao encontro de Jesus a pé. E quando Jesus então sai da barca, ele vê aquela multidão. E é tão bonito quando o Evangelho diz que Jesus, quando viu a multidão, ele se encheu de compaixão. Eu fico pensando, sabe? Eu estou muito assustado. Eu aqui, morando em Roma, quando eu dou uma olhada no noticiário do Brasil, eu sei que existe algo também da mídia, um interesse de mostrar essas coisas, porque infelizmente isso dá ibope, isso dá atenção, né? Isso chama a atenção das pessoas, mas o grande número de violência que tem crescido no nosso país e no mundo. Mas é tanta barbaridade, é tanta grosseria, é tanta estupidez, é tanto tipo de violência, violência física, violência psicológica, violência emocional, é tanto tipo de violência que eu fico assustado. Aonde nós vamos parar com tudo isso? E aí eu fico pensando, nós ainda temos a capacidade de sentir compaixão? Não estou falando de pena. Ah, que dó. Ai, que dó. A dó, a pena, ela não me move em direção ao outro. Veja que Jesus, ele estava sentido, ele estava doído com a morte de João Batista, mas o que ele faz? Ele é capaz de sentir compaixão, deixar um pouco aqui a sua dor de lado e se preocupar com quem está sofrendo também. E aí Jesus cura, Jesus se aproxima, ele faz alguma coisa. E veja que os discípulos, quando já estava ficando tarde, os discípulos chegam para Jesus e até se preocupam, mas se preocupam de um jeito errado. Senhor, está ficando tarde, manda esse povo ir embora atrás de comida. Como que muitas vezes a gente faz? A gente quer se desresponsabilizar. Ah, não, vai lá procurar tal lugar, vai procurar tal igreja, vai procurar o teu candidato, vai procurar uma instituição. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não. E aí Jesus olha para eles e diz, não, eles não precisam ir embora. Faça vocês alguma coisa por esse povo, por eles. Dá-lhe vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Vocês são capazes de fazer alguma coisa. Ou seja, Jesus nos desestabiliza. Jesus quer que a gente dê um passo a mais. E não a gente fique jogando a responsabilidade para as outras pessoas. Eu sei que, por exemplo, o campo político tem responsabilidade sobre o bem comum. Nós elegemos as pessoas para isso, para trabalhar pelo bem comum. Mas também nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de olhar para o outro e encontrar no outro uma pessoa que é digna de respeito, de amor, de dignidade. Essa pessoa tem uma dignidade e ela precisa ser reconhecida. Ela tem um valor e esse valor precisa ser reconhecido. E o Papa Francisco tem nos ensinado isso de uma forma tão bela, tão prática. E aí Jesus diz, olha, não, eles não precisam ir embora, façam vocês alguma coisa. Aí vem mais uma vez as nossas justificativas. Ah, mas aqui a gente tem tão pouco, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. É alguma coisa. Quantas vezes a gente quer se desresponsabilizar? Ah, mas eu já sou tão pobre. Existe uma música que diz, as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. De fato. Eu já morei em lugares muito simples, muito pobres, muito humildes. E é bonito como as pessoas se ajudam. É uma xícara de
de café, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha, mas existe um senso de solidariedade, de companheirismo, de respeito ao outro. Eu tenho pouco, mas eu posso dividir com você. E aí Jesus então espera dos discípulos essa postura de dar o que tem, porque aí a gente faz o nosso possível e Deus faz o impossível. Meu povo, pelo amor de Deus, não tenho nem medo de estar tomando o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Você não pode resolver o problema da pobreza do mundo, mas você pode resolver, naquele momento, a fome de uma pessoa que você encontra na rua, que bate na sua porta. Aquela pessoa que está diante de você, você pode fazer a diferença na vida dela. Quando você abre o seu guarda-roupa, quando você abre a sua despensa, quando você abre a sua carteira, quando você oferece para essa pessoa uma oportunidade. Não vamos fazer como os discípulos aqui, ficar tentando jogar a responsabilidade para as outras pessoas ou se desresponsabilizar, dizendo que não pode fazer nada. Não. Jesus disse, façam vocês alguma coisa para essas pessoas. E aí a gente dá o nosso, apenas o pouco que a gente tem, os nossos 5 pães, os nossos 2 peixes, e Jesus então multiplica isso. Sim, a gente dá o nosso possível e Deus faz o impossível. Mas a graça supõe a natureza. A igreja nos ensina. O milagre acontece assim. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Não peça para Deus aquilo que é responsabilidade sua fazer. Não peça para Deus, eu quero acabar com o sofrimento do mundo, se eu não disponho os meus ouvidos, os meus olhos, as minhas mãos, os meus braços, a minha vida, para ajudar quem está sofrendo. Deus faz a partir daquilo que a gente também pode fazer. Então, hoje, quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixes? Qual é o seu possível? O que você pode fazer para amenizar a dor de quem sofre? E o sofrimento aqui é um sofrimento físico, mas é também um sofrimento psicológico, sofrimento emocional, um sofrimento espiritual. Existem tantas periferias existenciais. Eu digo aqui porque o Papa Francisco tem chamado a atenção para isso também. Existem muitas pessoas que têm fome fisiológica, mas também tem muita gente que tem fome espiritual. Gente que tem fome de uma presença, de um carinho, de um respeito, de uma atenção, de uma palavra, de um olhar atento. E isso você sabe que existe aí perto de você. Mas muitas vezes a nossa pressa, o nosso egoísmo não nos deixa olhar para a dor dessa pessoa. Eu convido você hoje a oferecer os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Faça o seu possível, Deus faz o impossível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.